John Sang, um chinês que teve uma vida muito breve, ele viveu de 1901 a 1944. Filho de um pastor metodista, tinha uma vida muito simples, mas o pai tinha um sonho de que seu filho fosse para os Estados Unidos estudar teologia. Através de um programa do governo chinês, esse pastor conseguiu enviar seu filho para os Estados Unidos. Mas chegando lá, John Sang se envolveu com um monte de coisas e não quis estudar teologia. Mas ele começou a se destacar pela sua inteligência, fazendo várias faculdades, mestrado, ganhando vários diplomas de honras e medalhas, se destacando pela sua habilidade, pela sua inteligência. Quando ele estava fazendo um dos seus cursos na faculdade, um jovem muito simples falou do evangelho para ele. E John Sang lembra do período que ele estava ali com o seu pai ouvindo aquela mesma pregação. E ele não resiste ao chamado do Espírito Santo de Deus e ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E depois de colher muitos diplomas e honrarias ali, ele resolve finalmente estudar teologia. Ele vai para o seminário, num colégio bíblico, e ele começa a estudar ali, mas ele vê muita frieza ali dos professores, de questionando as escrituras, não acreditando nas escrituras, e ele percebe que muitos ali dos professores e alunos nem eram nascidos de novo, e ele não suporta ficar ali no seminário, então ele desiste do seminário e ele entra num quarto e passa 180 dias lendo as escrituras, e ele lê a Bíblia por 40 vezes. E ele mesmo afirma que foi o melhor seminário que ele fez na sua vida. Depois dessas experiências sobrenaturais com Deus, ele toma o navio de volta à China. Ali no meio daquela viagem longa, Deus fala muito ao coração dele e Deus começa a desafiá-lo e diz: John, você tem na sua mala, na sua bolsa aí muitos diplomas, muitas medalhas, muitas honrarias. E eu sei que o seu coração está muito mais nessas coisas do que em mim. E aquele jovem, então, ali constrangido pelo Espírito Santo de Deus, ele pega todo aquele envelope com aqueles diplomas, tudo. Ele olha ali no navio o mar, a imensidão daquele mar. E ele orando, ele joga todos aqueles diplomas e aquelas honrarias no mar, se ajoelha e ora e diz: Senhor, nada é mais importante na minha vida do que o Senhor. Eu não quero saber desses diplomas. Eu quero saber do Senhor. Ele chega na casa ali dos seus pais, conta toda a sua experiência, a sua trajetória de anos ali nos Estados Unidos. E ele sai e começa a pregar o seu testemunho, a palavra de Deus vivida na vida dele. E ele vai por toda a China ali e multidões viajam muitos quilômetros para ouvir esse homem de Deus. Além disso, ele começa a avançar as fronteiras e ele vai para Singapura, para a Indonésia, para a Malásia, para as Filipinas, para Taiwan e até mesmo na Tailândia. E multidões seguem ali viajando para ouvir esse homem de Deus que acreditava no Senhor Jesus e que não teve nada mais importante na vida dele a não ser o Senhor Jesus. A vida de John Sang, que viveu tão curto, tão brevemente, que se foi com 42 anos de vida, mas que deixou um legado tão bonito, é a mesma história dos discípulos que seguiram a Jesus, que largaram tudo da sua vida, sua história, dos seus sonhos para seguir a Jesus. É a vida do próprio apóstolo Paulo que diz: eu não considero nada mais precioso nessa vida a não ser que eu viva com o Senhor Jesus. E nós, que legado que nós temos deixado? O que é mais importante para nós? A nossa posição, o nosso dinheiro, o nosso diploma, o lugar onde nós moramos ou o Senhor Jesus? O que ocupa prioridade no nosso coração? Esse é o desafio. E essas vidas desses grandes homens de Deus que deixaram um legado serve como um desafio para cada um de nós de uma autoanálise para voltarmos ao primeiro amor.
e buscarmos as primeiras coisas e considerarmos o Senhor como algo mais importante na nossa vida. Que Deus abençoe, que Deus nos afie nisso. Em nome de Jesus.